Após o 12 de março de 2020, no Covid, o Bitcoin caiu 50% em apenas um dia. Queria saber se ele já considera o Bitcoin como reserva de valor depois de ver aquela queda. Qual seria o conceito de longo prazo? Aí um cara veio me zoar, falou... Cris, eu não lembro como é que foi que ele escreveu, mas tipo, fica comigo, alguma coisa assim. Eu não vou levar seus móveis por causa da minha história, né? Uhum. Aí eu peguei e escrevi pra ele assim. Falei, bom, já que me zoou, né? Falo, nem meus bitcoins? Aí ele mandou, não, eu tenho os meus e kkk. Mas eu acho muito legal mesmo. Vocês saíram essa depois, iniciativa. Saímos, estamos namorando há 3 meses. Mentira. Filho, Inclusive, pode mandar um presente. Não, mentira, eu não lembro nem o nome do menino. Mas eu achei engraçado porque ele me zoou disso do negócio. Mas eu acho muito legal essa ideia mesmo. Da Não, foi galera muito bom. comentando. E esse é o raciocínio de longo prazo que a gente tem. É um raciocínio do marketing digital. Porque se você cruza 2 seguidores, nasce um terceiro. Então seu público tende a aumentar. Tudo bem que vai demorar uns anos, Filhos né? da mãe. Algumas décadas. Mas essa é a um diferença. investimento. Você tem Exato. paciência, Não é você longo tem prazo, não é resiliência. investidor aqui? Eu cruzo um seguidor macho com uma seguidora fêmea, nasce um seguidorzinho. Exatamente. Tá certo. Exatamente. É isso. Tá certo. Ó, o Bax, ele tinha mandado aquela mensagem que a Cris leu e ele mandou uma outra. Mais uma pergunta pro Bruno. Após o 12 de março de Não, 2000... tem uma antes ainda. Não, mas ele é a mesma, não é? Não, tem uma minutinhos antes. Deixa eu ler a outra antes, então, peraí. Tá bom. Acompanhando vocês, meninas, pergunta pro Bruno o que ele espera dos mercados voláteis pra este ano. Alta infinita ou queda infinita? Bear market. E se ele topa um dia gravar... Sim, daí ele perguntou sobre o metaverso. Grande abraço a todos, sucesso. Valeu, Bax. É Então ele tá isso. perguntando se você acha que esse ano tua previsão é alta infinita ou fim do poço. Eu acho que eu ficaria no meio do caminho entre os dois infinitos, né? Que é muito mais confortável, né, na hora de fazer uma previsão, deixando muito claro que eu não tenho nenhum poder de prever o futuro, né? Se eu tivesse, eu tava trilionário Sim. já. Né? Tinha comprado pra caramba quando era pra comprar, enfim. Mas o que eu vejo no longo prazo, pra mim o Bitcoin vai subir. Por essa questão que a gente falou. Oferta escassa, desde que ele continue existindo, oferta muito escassa, com uma demanda que não para de aumentar. E quando o cara começa a comprar Bitcoin, ele não muda mais de ideia. É uma ideia do Nassim Taleb que ele fala, que é a da questão da minoria. Ele diz o seguinte, que o que muda o mundo não são... Nassim Taleb hoje é um cara que não gosta de Bitcoin, mas a ideia dele é muito boa. O que muda o mundo não são as maiorias, igual a gente pensa. São as minorias intolerantes, barulhentas e organizadas. Porque esse pessoal consegue, né, de maneira organizada, assumir o poder em certos aspectos e obrigar os outros a fazer algumas coisas. Então você tem exemplos até em âmbito religioso. O cristianismo começou como uma religião pequena, foi convertendo as pessoas. Os romanos eram extremamente tolerantes com religião, no geral. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Erguiam templos para deuses que eles não conheciam. Tinham os templos ao Del Ignoto. Eles falavam, não é porque eu não conheço mais deuses que não existem mais deuses. Foram se convertendo e quando se convertia não mudava de ideia. Porque a ideia dos caras era, só tem um deus verdadeiro. Os outros são falsos. Foi crescendo até uma hora que o imperador romano Constantino permitiu o cristianismo. Depois o Teodósio falou, não só ele é permitido, como agora é a única permitida, o resto tá proibido. Então com o Bitcoin eu acho que a mesma coisa vai acontecer. Você tem uma maioria muito tolerante a novas ideias, até porque essa maioria sofre com inflação. E tem uma minoria muito intolerante, que não muda de ideia. Tenta falar mal de Bitcoin em rede social, no Twitter. Tua vida vai virar um inferno, pô, porque o pessoal é chato Os pra caramba. detentores de Bitcoin vão Pois vir... é, só que isso hoje em dia eu acho ótimo no final das contas. Essa minoria ela vai crescer até tomar uma forma onde eles conseguem mudar algumas coisas, como já está acontecendo. Pra quem não sabe, em El Salvador, eles têm como moeda oficial o dólar e o Bitcoin. Quantos outros países não farão coisas parecidas nos próximos anos? E né? aquela lista de países onde o Bitcoin é mais usado ou mais procurado, alguma coisa assim, ela mostra exatamente isso, né? A população que mais tem, sem contar os Estados Unidos, claro, mas a população que mais busca é aquela que mais tem dificuldade com a sua moeda, né? Exatamente, porque cresce a atratividade, né? Imagina, a gente teve há pouco tempo lá no Afeganistão. Era Nigéria, não era? É Nigéria? A Nigéria, Nigéria. a Argentina tem muita busca por isso. Tem muita mineração no Cazaquistão, países que sofrem com moedas fracas. Sim. Mas imagina, dando exemplo do Afeganistão, do Talibã. O Talibã foi e tomou novamente o poder. Aí você tem dinheiro no banco. Agora, o teu banqueiro Dane-se. central é um guerrilheiro que tá com uma AK-47 falando que não pode ter representação da figura humana porque é contra as diretrizes religiosas deles.
Então, olha só o seu dinheiro na mão de quem foi parar. O Bitcoin estaria imune a esse tipo de coisa. O cara poderia, inclusive, fugir do país e começar a vida em outro canto utilizando o Bitcoin. Então, há uma aplicação prática do Bitcoin para países que estão sob governos tirânicos, né, e também com moedas muito fracas. Por isso que eu acho que ele vai subir no longo prazo. Só que pensando agora no intervalo muito curto de 12 meses, esse pode ser um ano negativo para o Bitcoin? Pode, Sim. né? Eu, pessoalmente, não tô nem aí. Eu vou manter comprando sempre que eu entender que o preço baixou até um patamar interessante. Porque Mas você por que sabe que ele daqui pode? um tempo... Eu imagino. Aham. Eu não sei, né? Se eu tivesse absoluta certeza, eu tava com tudo em Bitcoin. Os últimos padrões não foram assim? Mas é aquela história, né, Yas? Imagine, isso é um problema filosófico chamado de o problema do Peru de ação de graças, de um filósofo chamado Bertrand Russell, que foi um dos últimos caras no século XX a fazer contribuições tanto para matemática quanto para filosofia. Era uma sumidade o cara. Imagine a seguinte situação, você analisando sem saber o que vai acontecer. Um peru dentro de uma gaiola, né? E aí todo dia o fazendeiro vai e dá comida pro peru. Ele vai ganhando peso. Isso vai acontecendo durante 1, 2, 3, 4, 5, 300 dias. Você sempre imagina que no próximo dia vai ser igual. 1000 dias, até que no 11º dia, ao invés do fazendeiro chegar com mais ação, ele chega com machado. Então foram 1000 dias, onde você sempre olhava pra trás e entendia. Olha o padrão formado. E de repente o padrão ele foi quebrado. Isso acontece com a gente também. Se eu chamasse um estatístico pra analisar a minha vida, ele poderia chegar à conclusão que eu sou imortal. Porque ele ia falar, o Bruno, ao longo de 15.000 dias, não morreu um dia sequer. Então olha o padrão, né? Sim. Esse cara é imortal, só que um dia eu vou morrer, porque o Bruno é humano e humanos são mortais. Sim. Então, num histórico tão curto quanto do Bitcoin, eu acho muito precipitado falar, o padrão é esse e é isso que vai acontecer. Por isso que eu sempre deixo uma ponta de incerteza, embora eu seja um cara otimista com Bitcoin, e até muito otimista, porque eu sou muito pessimista com as moedas estatais. Sim. Mas para esse intervalo de 12 meses, pode ser que o Bitcoin caia. E se cair, até melhor para quem acredita que você compra por preços mais baixos. E por que pode ser que ele caia? Porque nesse ano deve acontecer um negócio que puxa o preço de todos os ativos para baixo, que é um aumento de juros nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Porque pensa como um investidor. Você pode investir no Brasil ganhando juros em reais, só que o real é uma moeda bosta. Ninguém valoriza muito o real, exceto o brasileiro e o pessoal aqui em volta. Agora, quando o pessoal fala, você pode investir nos Estados Unidos e ganhar juros, por mais que seja um juros baixo, é juros em dólar. Sim. Então você começa a tirar dinheiro do Brasil para levar para locais mais seguros. Quando você tira dinheiro daqui, o preço das empresas no Brasil começa a cair. Sim. O próprio real cai em relação ao dólar, se desvaloriza. Você soma isso em incerteza política. Então seria ruim para as nossas moedas, seria ruim para as moedas de outros países. E entendendo o Bitcoin como um ativo de risco, é ruim para o Bitcoin também. O pessoal tiraria dinheiro do Bitcoin para levar para outros locais. Sim. Então o Bitcoin pode estar caindo até por conta disso. Porque as bolsas reagiram mal a... Não é nem aumento de juros, é a possibilidade de aumentar juros lá fora. Já estão falando que vai acontecer e o Bitcoin também tá caindo. Só que 12 meses pro Bitcoin é muita coisa pra gente falar se vai ser um ano ruim ou não. Eu permaneço comprado e sempre comprando mais quando eu acho que o preço tá no patamar bom. É isto. Tem outra pergunta do Bax sobre isso, que é aquela pergunta que ele tinha mandado, né? Após o 12 de março de 2020, no Covid, o Bitcoin caiu 50% em apenas um dia. Queria saber se ele já considera o Bitcoin como reserva de valor depois de ver aquela queda. E se ele tem Eu lembro alguma... bem desse dia. E se ele tem alguma alts, fora o... É ETH que fala? Ether. Ether. Que ele investe pro longo prazo? Você tem alguma alts? Começando até por essa última, qual seria o conceito de longo prazo? Se eu for pensar em longo prazo como mais de 5 anos, eu só confio no Bitcoin e no Ether. Nenhuma outra eu confio para mais de 5 anos como um bom investimento. Agora, sobre esse dia, lá em 2020, quando o Bitcoin caiu 50%, por isso que eu digo que testes são feitos nesses momentos de volatilidade. Sim. Eu já tinha feito, acho que 9 turmas do meu curso do Viver de Renda. E desde a turma 1, que eu lancei em 2017, eu falava de Bitcoin. Tem lá o print da aula que eu dou de Bitcoin. Bitcoin valia R$7.000 na época. Ai, que tristeza. Só que 6 meses antes valia 2. E 6 meses antes valia, sei lá, 1.000. Sim. Então o preço já tava aumentando. Quem pegou naquela época... Não, teve aluno meu que ficou milionário. Porque o cara comprou 3 Bitcoins, Sim. guardou e de repente o Bitcoin chegou a 360 Sim. mil. Aí o cara vai e realiza um pouco, né? Se não realizou, ele não tá mais milionário agora. Sim. Mas daqui a um tempo, ele vai estar milionário em reais por conta do Bitcoin. Só que naquele dia... Diga aí. Só pra falar disso, você acredita na questão de realizar pelo menos o que você colocou de início?
Acredito, porque você anula o seu risco, né? Isso, é. O negócio dobrou de valor, você pega o lucro, bota no bolso e mantém a posição original. Falando numa situação mais assim, tipo, a pessoa tem R$1.000, botou, fez 2.000 ou fez 1.500, tira 1.000 e continua com o restante, né? Pode ser feito. Eu acredito muito mais nisso, inclusive, para valores maiores, né? Porque R$1.000 ou não, tudo bem que R$1.000 pode ser muito dinheiro para uma pessoa e não para outra. Sim. Mas não vai mudar a vida da pessoa. Mas com grandes valores, eu acho que é bem interessante você ser mais conservador nesse aspecto de anule o seu risco, né? Pega esse lucro, bota no bolso e mantém agora o risco com o restante, que era dinheiro que nem existia antes. Aí você fica no 0 a 0 se algo der muito errado. Sim. Mas, qual que era a pergunta mesmo? Perdão. Então Não, do dia de 50%. Exato. Você já tinha respondido Pois a pergunta. o que aconteceu nesse dia foi que o Bitcoin caiu muito 50%. e vários alunos meus perguntaram, Bruno, o Bitcoin não é uma reserva de valor? Né? Daí eu sempre falei, eu vejo como uma possível reserva de valor, falta o teste do tempo, mas eu tava comprando nesse dia. E não foi só os meus alunos que me questionaram, teve cara no Instagram postando story com o Bitcoin caindo e me marcando sem eu aparecer. Pra eu ver que ele tava falando. Olha aí, não tinha um cara que falava de Bitcoin? Sim, vai lá, né? Cadê o seu Messias Salvador agora, do né? Bitcoin. Cadê aí o Bitcoin? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a comprar um Bitcoin, um ou meio, variava o dia, todo dia. Eu fiz isso durante quase 30 dias seguidos, nesse período. E mostrando que eu tava comprando. Aí depois o Bitcoin subiu pra caramba, né? Então, e esses caras que falavam mal, vários mudaram de ideia. Sim. O que eu considero inteligente. Sim. Pessoas inteligentes mudam de ideia. O burro que fica pegado a um raciocínio que ele viu que é falho, Sim. por vergonha de mudar de ideia. Por orgulho. Só que o ponto é que se todo mundo vai comprar Bitcoin um dia, é melhor comprar antes. E Como é que é felizmente eu aquela comprei história bastante naquela época. Se for falar mal do Bitcoin, não fale, escreva. Mas escreva na Exatamente. areia, bem perto das ondas. Da água. Tá? Pois é, porque eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode fazer hoje em dia, ao falar de um ativo financeiro que ela não entende, é falar de uma maneira que fica marcado pra sempre, né? Sim. O cara posta no Twitter, por mais que ele apague o tweet, vários apagaram, o print tá lá, pô. Não vai sumir mais. E aí você vê doutores em economia que falaram umas coisas que você olha hoje e vendo o resultado histórico e fala, olha a besteira que o cara falou. Simplesmente porque ele não entendia o ativo, foi lá e fez uma crítica totalmente infundada muitas vezes, né?